O sábio esconde a sua sabedoria, mas o tolo anuncia a sua arrogância. Então, que nenhum estudo que você faça, nenhuma faculdade que você tenha, que você use isso como uma ferramenta para ferir pessoas. Aprenda a crescer no conhecimento, mas não cresça na arrogância. Não seja uma pessoa arrogante que vai menosprezar quem não sabe. Gente, aprenda a ficar em silêncio. Se você não concorda com algo, Provérbios 12, 23. Obrigado, Wellington Gabriel. Provavelmente Provérbios e Eclesiastes. Eu sei, né, Douglas? Hein? Aí, ó. Provérbios 12, 23. Tô brincando. Douglas tá lá de Cascavel? Não, acho que não. Então, gente, estude, se aperfeiçoe, mas jamais use isso como uma ferramenta para humilhar pessoas que não sabem. Por isso, gente, que nós vemos tantas pessoas. Deixa eu contar um testemunho para vocês aqui, nós encerramos agora. Um dia eu fui pregar num congresso. Perdão, deixa eu começar de novo. Um dia eu fui em um congresso e lá pregou um jovem. Deixa eu vigiar com as palavras que eu falo. Ser o mais neutro possível. Esse jovem pregou uma mensagem escatológica. Gente, era um conhecimento absurdo. Era um nível, gente, que estava acima da média. Que para você entender, você tinha que entender de teologia. E, gente, ele pregou 1h30. 1h30. E sabe aquela mensagem? Estava todo mundo zóio estralado, assim, ó. Eu não vou falar qual foi a mensagem, eu lembro, mas porque talvez tenham pessoas que conheçam. Então, por ética, não falarei isso. Gente, foi uma mensagem absurda, um conhecimento bíblico que, meu Deus do céu, todo mundo ficava assim, ó, com unção, com eloquência, foi tremendo. E eu tinha acabado de voltar de missão de um país quando isso aconteceu. E eu vi aquele jovem pregando. Aquele jovem acho que nunca tinha saído nem do estado. Eu já tinha visitado mais de 5 países naquela época. E eu comecei a pensar comigo, Deus, eu não tinha que ter viajado tanto. Olha o conhecimento, olha a unção desse jovem. Ele que tinha que estar fazendo isso que eu fiz. Ele que tinha que ter viajado os países que eu viajei. Só que, irmãos, quando eu estava pensando nisso, esse jovem, ele cometeu um erro. Porque no meio da pregação ele falou sobre o adultério. E deu-se a entender que Deus ele não era contra o adultério. Que poderia uma pessoa divorciar de uma e casar com outro. Não é a ideia dele, só que deu a entender disso. Né? E na pregação nós não somos responsáveis somente por aquilo que nós falamos. Nós somos também responsáveis por aquilo que as pessoas entendem. Por isso você tem que cuidar como é a sua comunicação. E ele, infelizmente, importunadamente... Outra palavra que eu queria falar, não sei o que significa, né? Mas ele importunadamente deu a entender que Deus não era contra o divórcio. E aí terminou o culto, nós fomos comer um lanche. E o pastor local foi falar, ô jovem, pregação tremenda, o pastor muito sábio, pregação tremenda, hein? Só que você falhou em algo. Deu a entender, rapaz, que Deus não é contra o divórcio. E ele, esse jovem, falou assim, não, eu não falei isso não. E se o povo entender dessa maneira, a culpa é deles. Gente, numa arrogância que eu fiquei com vergonha, o jeito que ele falou do pastor dele. Não, o povo que está errado, eu não. Nessa hora o Espírito de Deus me fez entender o porquê muitas pessoas não vão longe. Então você pode estudar, jovem. Você pode, por exemplo, pegar essas lives que eu estou começando aqui, que é só um norte que eu estou dando, que a gente está pregando o simples, até porque eu não tenho conhecimento suficiente para aprofundar tanto. Estou passando apurado para falar 1 hora de cada letra. Mas você pode pegar isso, né, como um propulsor. Eu vou entrar na faculdade de teologia. Só que se você entra com o intuito ou no meio da caminhada você se corrompe a ponto de querer estudar para humilhar pessoas, você nunca vai chegar longe. Deus não vai te dar oportunidades. Você vai ser uma pessoa com potencial incrível, mas sempre vai estar esquecido, sempre vai ser deixado de lado. Porque, gente, Deus quer que nós tenhamos uma sabedoria, através da nossa sabedoria pessoas sejam edificadas e não humilhadas e não colocadas para baixo. Isso que eu estou falando aqui pode tirar do contexto eclesiástico e colocar na sua vida profissional. Então, se você no seu serviço
pensa em fazer um curso de especialização só para jogar na cara das pessoas que você tem um curso e elas não, Deus não vai permitir, jovem. Deus não vai permitir. Entenda algo. Deus não tem problema nenhum em elevar pessoas que Ele sabe que nunca vão rebaixar os outros. Por isso que Deus colocou José lá no trono. Deus sabia que quando ele estivesse no trono, ele não pisaria nos seus irmãos, mesmo ele sendo pisado pelos seus irmãos quando eles tiveram a oportunidade. Mas Deus moldou o caráter dele. Então entenda isso, jovem. Antes de Deus te colocar num lugar alto, antes Deus vai moldar o seu caráter. Antes você vai passar por perseguições. Esse livro que eu li, do Hernandes Dias Lopes, calvinista, mais um livro tremendo, analisa tudo e tenha bem. Um livro tremendo, fala sobre isso, que perseguição é o processo pelo qual Deus usa para moldar o nosso caráter. Um dia nós vamos fazer uma live sobre humilhação, que vocês vão chorar vendo meu testemunho, tá bom? Muito sofrido eu sou. Já passei, gente, por... Meu Deus do céu. Falar que você não sabe pregar, você não tem chamado para isso aí é fichinha para mim, café pequeno, né? E hoje em dia eu vejo uma geração que, nossa, uma pessoa fala, você não tem jeito para isso, ele já fica depressivo. Ai, lágrima, vê a última lágrima. Gente, pessoas que têm esse mimimi, ai, eu tô ferido, não vão chegar longe. Dizia um pastor chamado Rock Balboa, desculpa a referência, que a vida não se refere ao tanto que você consegue bater, mas sim o tanto que você consegue apanhar e ficar em pé. Quem já ouviu essa frase do pastor Rock Balboa? Que ser forte não é o quanto você consegue bater, é o quanto que você consegue apanhar, que você suporta apanhar, consegue ficar em pé. E a geração de hoje, o povo entendendo, é uma geração que, qualquer coisa, eu não tive oportunidade. Não tem oportunidade, cria. Olha eu pregando todo dia aqui. Todo dia eu estou pregando. Na igreja? Não. No Instagram. Cria oportunidades. Beleza, gente? É os crentes Nutella. Vamos terminar a live?